Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 37. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens na vida do nosso amado irmão José. José é um dos servos de Deus preferidos da Bíblia. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer a confissão que nós sempre fazemos a respeito da palavra de Deus. Nós temos uma confissão que fazemos a respeito da palavra de Deus. Então, se você acredita no que vai ser falado aqui, e se você tem uma Bíblia, pode pegar ela na mão, e nós vamos fazer essa confissão a respeito da palavra de Deus. Diz assim: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro, ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que nós vamos aprender hoje é mais uma introdução a respeito da história de José. Nós vamos ver quando José aparece mais ali na história bíblica, e mais na frente a gente vai ver como o Senhor trabalhou por meio da vida de José. A realidade é que a nossa vida é uma jornada cheia de altos e baixos, caminhos estreitos e encruzilhadas, né? Normalmente é muito difícil entender as experiências do nosso dia a dia, como é que elas se encaixam nas nossas vidas. Muitas vezes experiências mais fáceis de encarar, outras vezes mais difíceis, mas ainda assim nós sabemos que Deus, ele tece a nossa vida como um tapete. É Deus que está o tempo inteiro ali trabalhando e fazendo aquilo que Ele quer para a sua glória. Deus está o tempo todo ativo na nossa história. Deus, ele não perde um momento sequer o controle da nossa história. É bem sugestivo, né, o nosso cartaz ali de José, como se fosse um tapete, porque realmente a gente vai ver que a história de José é mais ou menos como se fosse um tapete. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, e o próprio José não entendia, mas Deus estava ali como um tapeceiro, traçando o tempo inteiro a história de José. A história de José, ela é uma história muito parecida com a nossa. É uma narrativa com pontas rasgadas e esfarrapadas muitas vezes, uma vida que em certos momentos parecia estar caindo aos pedaços, quando a gente olha a vida de José. Mas ao passar do tempo foi possível observar que Deus estava no controle de todas as circunstâncias. Até José descobriria que Deus de fato estava tecendo uma obra-prima. Enquanto as coisas ruins estavam acontecendo na vida de José, muitas vezes ele demonstrava não estar entendendo o que estava acontecendo. Mas depois ele vai entender que Deus estava trabalhando o tempo inteiro. Hoje nós começamos a história de José com uma traição trágica por parte dos irmãos de José. Contudo, apesar da traição, José mais tarde passaria a reconhecer a providência soberana de Deus. O versículo-chave que nós escolhemos para essa série de mensagens é o versículo de Gênesis 50 e o versículo 20, capítulo 50, versículo 20. Diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Nós também podemos ter a mesma confiança de que Deus está no controle de todas as situações que enfrentamos. Não somente isso, mas Ele usa todas as nossas experiências para fazer algum bem. Como está escrito em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que nós iremos ver, enquanto estamos lendo esse texto, é que Deus cumprirá o seu propósito, ainda que tudo pareça obscuro e que todas as circunstâncias se mostrem o contrário. Deus, ele vai cumprir o seu propósito. O meu desejo para esse sermão é que nós saiamos daqui entendendo que as circunstâncias da vida,
elas estão além do aqui e agora. As circunstâncias das nossas vidas, ela não se resume somente o momento em que estamos vivendo. Deus trabalha dentro de um plano maior. E nós estamos incluídos dentro desse plano que não tem um erro sequer. O meu alvo, que quando terminar esse sermão, é que nós entendamos que a nossa vida ela não se limita só no momento em que estamos vivendo, em certas situações, sejam boas ou ruins. Existe um plano maior, nós estamos incluídos nesse plano, e esse plano não tem um erro sequer. Deus está trabalhando perfeitamente. Vamos ler o texto de Gênesis 37. Eu vou ler apenas os versículos de 1 a 11, nós vamos trabalhar o capítulo inteiro, mas eu vou ler apenas os primeiros 11 versículos, e depois nós vamos trabalhar e ver como é que Deus desenrola a história de José durante esse capítulo aqui de Gênesis. Gênesis 37, o versículo 1, diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, entretanto, guardou aquilo no coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós, ó Pai. Sabemos que somos limitados. Nós dependemos totalmente do teu Espírito para entender a tua palavra, e não somente entender, como aplicar às nossas vidas. Te pedimos misericordiosamente, Deus, que o Senhor trabalhe em nossas mentes enquanto estamos aqui ouvindo a tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a entender a palavra e obedecer, a ver como nossa vida se aplica dentro da história maior que o Senhor está fazendo no mundo. Que nós possamos, Senhor Deus, refletir na história de José e possamos entender como essa história impacta as nossas vidas hoje. Ó Deus, receba a glória em tudo que nós falarmos e ouvirmos nessa noite. Que a tua palavra seja sempre uma espada que corte os nossos corações, e que os nossos corações sejam um terreno fértil para ouvir a tua palavra e guardar, e também ela possa trazer frutos em nome de Jesus. Amém. O que nós vemos, primeiro de tudo, na história de José, é que ela gira em torno de uma rivalidade entre José e os seus 10 irmãos. Até aqui tinha 10 irmãos. A ira dos 10 irmãos, ela foi gerada por causa do favoritismo de seu pai, Jacó. Para entender melhor como essa parcialidade começou, nós precisamos voltar um pouco na história de Jacó. Isaac e Rebeca tiveram gêmeos, nós já vimos essa história aqui, né? Esaú e Jacó. Mas, em Gênesis 25, lemos que Isaac amou mais a Esaú e que Rebeca amava mais Jacó.
Daí começou o favoritismo que acabou destruindo toda a família, como nós vimos na história de Isaac, ali no finalzinho da história de Isaac, e uma parte da história de Jacó. A realidade é que Jacó, ele deveria ter aprendido com o erro dos seus pais. Ele viu que o fato de os seus pais favorecerem um ou ao outro causou todo aquele problema de destruição. O problema é que, ainda pior, Jacó, ele não aprendeu. A gente viu na história de Jacó que é uma história bem difícil, uma história cheia de problemas. Teve várias esposas. Nós vimos que quando ele quis casar com Raquel, ele amava muito Raquel. Então ele trabalhou por 7 anos como servo do seu sogro Labão para ter direito a casar com ela, com Raquel. Mas na noite de núpcias, Labão enganou Jacó e lhe deu a sua filha Lia como esposa. Para poder se casar com a sua mulher, que ele realmente amava, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, servindo ali ao seu sogro Labão. Mesmo que Lia tivesse concebido e lhe dado muitos filhos, ainda assim Jacó mostra que amava mais a Raquel. Ela era a mulher de seus sonhos, como ele mostra muito claro quando ele a conheceu. Era a mulher que ele amava. Era a mulher que ele dedicava o seu coração, como a gente vê no desenrolar da história. Ele havia se apaixonado por ela no primeiro momento em que a viu. Finalmente, depois de muito tempo, depois que as mulheres, a Lia e as concubinas tiveram filhos, Deus lembrou de Raquel e ela deu à luz a um filho e lhe chamou de José. A gente vê isso lá em Gênesis 30, versículos 22 ao 24. Por José ser o filho da esposa que ele mais amava e também por ser o filho que lhe nasceu na velhice, ele deu preferência a José. Ele mostrou mais uma vez ali o erro que aconteceu na vida dos seus pais, e agora ele estava cometendo com José. A partir daí, começa um tratamento especial. A gente vê que José, por ser o caçula da família, ele certamente era aquele que chamava mais atenção, o menorzinho, como geralmente acontece na família, e ainda mais, ele era alguém que trazia incômodo para os seus irmãos. Por quê? O texto nos mostra, como nós lemos, que aos 17 anos, José começou a pastorear as ovelhas junto com seus irmãos mais velhos. Porém, o texto diz que ele costumava contar a má fama dos seus irmãos ao seu pai. O que nós podemos ver aqui é que José era o fofoqueiro da família. Ele ia lá, ver o que seus irmãos estavam fazendo, e ele contava não as coisas boas, o texto é muito claro quanto a isso. Ele levava as más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Com dedicação, José conquistava o seu pai, porém, tanto destaque que ele teve, tanto amor que seu pai dedicou para o José, ele despertou a antipatia e o ódio nos seus irmãos. Isso era óbvio. Ter 11 irmãos e o pai dedicar atenção maior a um, certamente ia trazer um maior ódio ou um ódio no coração dos irmãos. O que nós vemos aqui é algo que representa muito interessante, essa túnica. Pelo fato de Jacó amar mais a José, ele fez uma túnica para ele. O texto mostra no versículo 3 que ele fez uma túnica para o seu filho, a qual ele amava, que era o filho da sua velhice. Interessante que Jacó ele não fez isso para nenhum dos filhos. Somente José teve essa túnica. Essa túnica ela pode ser traduzida também no contexto hebraico como algo que chamava a atenção, algo que era listrado. Quando você vai olhar o contexto histórico, geralmente era algo para se chamar a atenção, era listrado, colorido, algo que chamasse a atenção. Aqui no texto que nós lemos, na Nova Almeida Atualizada, ele diz que era uma túnica longa, ou seja, algo que realmente chamava a atenção por onde passava. José usava essa túnica especial por toda parte, o que se tornou um sinal constante de favoritismo do pai. Também parece que José não percebia que seus irmãos o odiavam. Ele não percebia isso, o texto vai deixar claro quando a gente vai vendo,
Quando ele compartilhou os seus sonhos com seus irmãos, o que aconteceu? Serviu apenas para aumentar o ódio. O texto diz que odiaram ainda mais, e o odiaram ainda mais. 2 vezes diz isso. Quando a gente olha nas Escrituras, o favoritismo é demonstrado em muitos lugares e sempre de uma maneira negativa. No Velho Testamento, o favoritismo geralmente estava ligado a injustiças e subornos. Mas de toda a Bíblia, quem mais fala claramente sobre favoritismo é Tiago. Se você pode, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Vamos ler o texto de Tiago, os primeiros 9 versículos de Tiago 2. Tiago deixa muito claro a repulsa que Deus tem e que nós deveríamos ter à questão de favoritismo. Tiago 2, nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Diz assim, Tiago 2: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali embaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que o arrastam para os tribunais? Vocês não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Tiago deixa muito claro a repulsa que ele demonstra e, mostrando isso, enfatizando que o próprio Senhor Jesus, ele mostrou que nós não deveríamos olhar para os outros com parcialidade. Uma das coisas que mais me chamou a atenção isso é um testemunho, quando eu comecei a ir para a igreja, era a unidade que se existia num corpo, na igreja, onde pessoas de todas as classes, cores, estavam juntas ali, sem fazer distinção de nenhum. No meu bairro eu conhecia pessoas que eram muito ricas, que estavam na mesma igreja que eu, que não tinha nada, continuo sem ter. Mas brincadeiras à parte, a gente estava no mesmo barco. Tanto pessoas ricas quanto pobres juntos. Isso foi o que me maravilhou na igreja. Porque diante de Deus não existe essa questão de favoritismo. E Tiago, ele enfatiza que nós deveríamos dar a mesma atenção para todos. Seja se chegar um rico aqui na igreja, seja se chegar um pobre aqui na igreja, todos deveriam ser tratados de maneira iguais. Se nós estamos favorecendo uns ou outro, seja quem for, existem igrejas que favorecem mais ao pobre, outras igrejas que favorecem mais ao rico, nós não deveríamos fazer isso. Tanto pobre quanto rico, todos foram criados por Deus e todos vão para o mesmo céu. Ou aqueles que não são salvos para o mesmo inferno. Não existe um lugar diferente para um nem para outro. E a igreja, principalmente, não deveria ser um lugar de favoritismo. O que Tiago mostra aqui como líder da igreja primitiva é que, observando alguns cristãos, eles estavam favorecendo os ricos. Por consequência, eles negligenciavam os pobres. Na epístola, Tiago está escrevendo aos cristãos. Ele não está escrevendo aqui a quem não é crente, ele está escrevendo aos cristãos. Ele condenou aqueles que estavam demonstrando parcialidade e disse que tais pessoas estavam se fazendo
de juízo baseado em critérios errados. Eles estavam fazendo juízos baseados em critérios errados. Como nós lemos no versículo 9, ele diz, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Quando nós olhamos para isso, qual é a solução para a parcialidade? Qual é a solução que nós temos para não favorecer nenhum nem outro? Tiago, ele dá a solução, ele mostra no versículo 8, qual é a solução para isso. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. A maneira correta de se tratar o favoritismo ou não tratar ninguém com parcialidade é simplesmente amando o seu próximo como a nós mesmos. É amando tanto rico quanto pobre. Nós não precisamos rejeitar nenhum e favorecer o outro. Nós simplesmente precisamos amar os nossos irmãos como o Senhor diz. Em toda a Bíblia fica óbvio que qualquer expressão de favoritismo é errado e produz consequências desastrosas. O favoritismo de Jacó se manifestou no tratamento especial com José. Ele realmente amava a José mais do que os outros filhos, e isso gerou ciúme e inveja na família, e acabou alienando José dos seus irmãos, ou seja, acabou separando José dos seus irmãos. Existiam 11 irmãos, José estava em um patamar, e os outros 11 estavam lá embaixo. Jacó deveria ter aprendido com os erros dos seus pais, ou com o erro que acabou com a sua família, mas ele não aprendeu, e isso trouxe uma consequência desastrosa mais uma vez. Ele perdeu o seu filho José. Não morreu, a gente vai ver claramente que ele pensava que José tinha morrido, mas ele ficou distante do seu filho por um bom período de tempo. O que é que a gente vê então em consequência disso? A gente agora passa a ver o sonho de um futuro favorecido. Os versículos 5 a 11 mostram que José era um sonhador. Literalmente ele era um sonhador. O seu pai também era um sonhador. A gente viu que ele, na história de Jacó, existiram vários sonhos. Então aqui é tal pai, tal filho eram sonhadores. Os sonhos de José eram extremamente detalhados e significantes. A gente vê que não era qualquer tipo de sonho que José teve. Eram sonhos detalhados, sonhos claros ali nos significados que até os irmãos dele logo entenderam. O primeiro sonho que a gente vê que José teve, José teve 2 sonhos, né? O primeiro foram os feixes, depois as estrelas. Ambos os sonhos só serviram para piorar a situação. Nenhum dos dois melhorou a situação dele diante dos irmãos. No primeiro sonho, José estava no campo com seus irmãos, eles estavam amarrando os feixes de trigo, quando de repente o feixe de José se levantou e ficou em pé, e em seguida os seus irmãos se dobraram diante do feixe de José. O significado desse sonho era muito claro, até os próprios irmãos entenderam qual era o significado desse sonho. Não havia nenhum mistério sobre o significado, e os irmãos dele retruncaram. Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Era muito claro o significado do sonho. A narrativa enfatiza a reação dos irmãos de José. Eles odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha tido. E aí depois ele teve ainda outro sonho. O sonho das estrelas e da lua e do sol. Me parece que José ele era um jovem que não tinha muita noção do que estava acontecendo. Porque se no primeiro sonho os irmãos odiaram, o normal seria que se ele tivesse tido outro sonho ele não contasse. Porque eu queria saber, rapaz, se eles ficaram com ódio de mim no primeiro sonho, se eu tiver o segundo agora, o que vai acontecer? Eles vão me matar. Eles pensariam nisso. Mas não, José foi lá e contou. Não hesitou e contou o segundo sonho. Olha, ele disse, o sol, eu sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas também se curvavam diante de mim. E aí, mais uma vez, teve a reação agora não só dos irmãos, mas também do pai de José. Ele disse, será que eu, ou seja, o patriarca Jacó, e a sua mãe e os seus irmãos vão nos curvar diante de você? Mais uma vez, a narrativa nos mostra que era um significado muito simples.
nós, os leitores da narrativa, ficamos perplexos. Será que as implicações do sonho eram óbvias a todos, menos para José? Parece que José não entendia o que estava acontecendo. Ele simplesmente ia lá e contava o sonho. Quando nós olhamos aqui, isso é muito claro para nós. Mas para José, não era. Diante de tudo isso, obviamente que teriam resultados drásticos. Os irmãos de José não iam aceitar isso tão simples assim. Eles não iam aceitar isso tão claramente. E aí vem o quê? A cilada, né? Vem a cilada dos irmãos de José. Quando a oportunidade surgiu, os irmãos aproveitaram o momento para eliminar o seu concorrente, aquele que era o fofoqueiro. Ora, nós vamos aproveitar a oportunidade que nós tivermos. Me parece que ambos, pai e filho, estavam cegos à ira de seus irmãos. Nem Jacó nem José perceberam que seus irmãos estavam irados com ele. Jacó enviou José a uma região chamada Siquém. A gente vê aí que o texto de versículos 19 e 20 mostra que os irmãos falam: lá vem aquele sonhador, e diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. Ele foi lá, ele obedeceu ao seu pai, fez todo esse caminho aí que a gente vê, aqui a luzinha, todo esse caminho, saiu aqui de Hebron, foi até aqui Siquém, caminhando, melhor dizendo, saiu de Berseba, foi até aqui Siquém com seus irmãos, atrás de seus irmãos, fez todo esse caminho. Simplesmente a gente mostra que ele não tinha a noção do perigo. Foi tão longe atrás de seus irmãos, ele não tinha realmente noção de perigo. A gente observa que Siquém, ele ficava a uns 11 quilômetros, a uns 80 quilômetros, a uns 80 quilômetros ao norte de Hebron, onde ficava a casa de Jacó. Olha só, José foi 80 quilômetros encontrar os seus irmãos. Ele realmente não tinha noção do perigo que estava seguindo. A narrativa revela que os irmãos viram José vindo de longe. Isso aqui nos mostra alguma coisa. Como é que eles sabiam que era José de longe? Por causa da túnica. Certamente por causa daquela túnica que chamava a atenção, aquela túnica que o pai tinha feito. E aí eles armaram uma cilada para matar o seu irmão. Aquela túnica certamente colorida, quando bateu de longe e os seus irmãos viram, já planejaram logo para matar José. O que nós encontramos aqui é uma cena dramática e irônica ao mesmo tempo. Pois as ações dos irmãos de tentar eliminar José da equação acabaram desencadeando nos eventos que levaram José ao poder e ao cumprimento dos seus sonhos. Interessante isso, né? Os irmãos pensavam que ia eliminar José, estavam planejando eliminar José, mas foi a partir daqui que eles deram o start naquele cumprimento dos sonhos de José. A gente vê que houve um livramento parcial. Aí é o mapa melhor. Houve um livramento parcial ali por parte de Rubem e de Judá, os irmãos de José. Antes que os irmãos pudessem matar José, o irmão mais velho, Rubem, tentou livrá-lo. Os versículos 21 e 22 mostra que Rubem diz: não derramem o sangue, joguem naquela cisterna que está no deserto, mas não façam mal. A gente não sabe qual foi a motivação de Rubem para isso. Sabe-se porque ele era o irmão mais velho e queria chamar um pouco da atenção do pai, diante de não deixar o filho mais queridinho morrer. A gente não sabe porque que só ele pensou diferente dos irmãos. O que a gente vê é que depois de agarrar o jovem, os irmãos jogaram num poço que estava sem água. A gente vê ainda que, o próximo, como eu falei, Judá, aqui ele pergunta: o que nós ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? O que eles vão ganhar? Então ele disse assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro de uma cisterna. E aí é onde a gente vê que há uma reversão de posição. A gente vê uma imagem mudando. Primeiro, a gente vê, não sei o que eu fiz, pronto.
Primeiro a gente vê que José ele estava aqui em cima, olhando seus irmãozinhos de cima lá. Ó. Agora eles jogam José dentro de uma cisterna e José está lá embaixo, sozinho, e os seus irmãos olhando ele de cima. Existia uma mudança aqui. José antes era aquele que estava olhando por cima, era aquele que estava ali controlando os seus irmãos. Agora os seus irmãos estão controlando ali o José. O resultado disso, o resultado que a gente vê aqui, para esconderem o acontecido, os irmãos mataram um animal, um bode, como diz, e mergulharam a túnica de José no sangue, e depois enviaram a túnica a Jacó, seu pai. Isso está no versículo 31 e 32. Eles chegam para o seu pai e dizem assim: olha, nós achamos isto, vê se é a túnica do teu filho, veja o tratamento desses irmãos para José. Ele não fala assim, ó, vê se é a túnica do nosso irmão. Ele não diz isso, ele diz, vê se é a túnica do teu filho. Já mostra aqui que existia um tratamento diferenciado da parte dele. Eles não consideravam simplesmente como nosso irmão, mas, ó, vê, isso é do teu filho. Os irmãos já sabiam qual seria a reação do pai deles, eles já sabiam. Jacó não quis, certamente ficou muito triste, chorou, e ele queria ficar de luto, como o texto mostra, até que ele morresse. Enquanto seu pai chorava em Canaã, a gente vê na história, José estava chegando no Egito, pronto para ser vendido no mercado como escravo, e ali foi comprado por Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Olha a virada que deu na vida de José em pouco tempo. Aquele preferidinho do pai foi traído por seus irmãos, vendido ao Egito e agora era escravo do Potifar, o chefe da guarda do Egito. A vida de José havia dado uma virada de cabeça para baixo. Enquanto nós não vemos os pensamentos e as palavras, podemos imaginar o desespero que José sentiu naquele momento. Qual poderia ser o propósito desse sofrimento e tristeza? Com certeza ele não conseguia imaginar o que Deus estava fazendo e levaria muitos anos para ele descobrir e entender o plano de Deus. Um jovem que agora estava longe dos pais, era o preferidinho do pai, agora estava longe do pai, vendido no mercado escravo. Como é que José estava entendendo tudo isso? Como é que José colocava tudo isso na mesa para entender o que Deus estava fazendo? O que nós podemos entender é que nós podemos confiar em Deus mesmo diante dos momentos incertos. O que José vai nos ensinar, olhando aqui as conclusões que nós tiramos da vida de José, é que nós podemos confiar em Deus mesmo diante dos momentos incertos. 3 coisas nós podemos destacar. A primeira é que as dificuldades podem virar a nossa vida de cabeça para baixo. Essa é uma coisa que nós aprendemos primeiro com José. As dificuldades que nós temos, elas podem dar uma virada na nossa cabeça, na nossa vida de um momento para o outro. Mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento muito propício para entender isso. Você imagina quantas pessoas que tinham seus planos nos últimos 2 anos, programando a sua vida, os seus trabalhos, as suas empresas, e quebraram. Perderam familiares, perderam suas vidas. Quantas pessoas tinham planejado tudo isso? As dificuldades podem trazer uma mudança drástica na vida do ser humano. A história de José nos ilustra como as dificuldades e desastre pode virar a nossa vida de cabeça para baixo. A narrativa nos introduz a José, o filho favorito de Jacó. O que nós poderíamos imaginar se Jacó nos falasse sobre o seu filho José, é que ele teria uma vida de grandeza. Ora, ele era o herdeiro, aquele favoritinho, certamente o pai iria favorecer José em alguns momentos. Mas de repente, aquele filho favorito, ele se encontra lá no Egito por uma vingança dos seus irmãos que o odiavam. O capítulo 37 termina com muito suspense. Quem não conhece a história fica em dúvida
Será que Deus vai livrar José dessa terrível situação? Será que os irmãos terão que responder por essa vingança lastimável? De certa forma, a incerteza do capítulo 37 se parecem com momentos incertos e dúvida das nossas próprias vidas. Imagina alguns momentos que nós passamos, que nós não sabemos qual vai ser o próximo capítulo da nossa vida, que nós não sabemos como é que vai ser o amanhã, que nós não sabemos como é que vai se desenrolar a próxima noite. Pessoas que estão esperando uma notícia de um familiar, não sabe como é que vai ser a noite seguinte, não sabe como é que vai ser daqui a pouco. Nós não sabemos. A vida de José demonstra muito parecida com a nossa vida. Nós não sabemos como é que vai ser a nossa vida amanhã. Não sabemos. E muitas vezes estamos em momentos difíceis, estamos em momentos de dificuldades e não sabemos qual vai ser o próximo capítulo. Mas como crentes, nós temos um diferencial. Nós somos chamados a confiar em Deus. Nós somos chamados a confiar no nosso Deus Salvador e controlador do mundo, quando as incertezas e as confusões prevalecem. Mesmo que as dificuldades da vida, ela possa dar uma virada na nossa cabeça e na nossa vida inteira, tudo pode mudar em horas, ou em dias, ou meses, mas nós somos chamados a confiar no Deus que controla e governa todas as coisas. Segunda coisa que nós aprendemos é que, graças a Deus, que a sua providência excede a nossa compreensão. Graças a Deus. A Bíblia relata muitas histórias de pessoas que confiaram em Deus a despeito das situações e das dúvidas. Duas histórias se destacam que nós podemos observar. A primeira é a história do nosso Senhor Jesus, que quando estava à beira da morte, no jardim Getsêmani, Mateus capítulo 26, versículos 39, 42 e 44, mostram que por 3 vezes, o Senhor Jesus, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Em momento de desespero, o nosso Salvador clamou ao Pai para que a vontade dele seja feita mesmo diante daquele desespero. Outro exemplo que nós conseguimos ver é o exemplo da vida do apóstolo Paulo, que diante de uma agonia que ele chamava de espinho na carne, ele clamou que Deus o tirasse. Paulo, diante daquela dificuldade que ele não relata o que é, ele só diz que Deus colocou um espinho na minha carne, e ele clamou que Deus o tirasse. E ele diz assim, o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10, ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, o espinho na carne. Mas Deus respondeu para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A despeito da situação que Paulo não entendia por que Deus permitisse que ele passasse por aquilo, ele confiava em Deus. Graças a Deus que a providência de Deus excede a nossa compreensão. Nós não precisamos compreender todas as coisas, e muitas vezes não vamos compreender. Certamente José não estava compreendendo nada aqui. É tanto que o versículo-chave que nós vimos, ele só vai entender isso mais à frente. Mas nesse momento, se parasse aqui a história de José, nós iríamos lamentar: meu Deus, que história desastrosa é essa. Se essa fosse uma série do Netflix, né, e parasse aqui na primeira temporada, todos nós estaríamos ansiosos para a segunda temporada para ver o que aconteceu. Então, nesse momento, o que o texto nos mostra é que nós não precisamos muitas vezes e nem vamos compreender todas as coisas. Não vamos. Mas a despeito disso, nós podemos confiar em Deus. A terceira coisa que nós aprendemos é que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar nos momentos incertos.
A terceira coisa que nós aprendemos olhando para a vida de José é que mesmo que nós não compreendamos todas as coisas, a graça de Deus é suficiente para nós. A graça de Deus nos basta. Quando a desilusão ou a tragédia nos atacam, a bondade e a soberania de Deus nos parecem uma ideia distante. Sejamos honestos, nos momentos da dificuldade, das tristezas, das desilusões ou tragédias que nos atacam, a gente parece que Deus está distante de nós. E por mais que sejamos crentes, nós muitas vezes perguntamos, questionamos. Mas ainda assim, não deixa de ser verdade que, pela graça de Deus e no seu tempo perfeito, podemos até perceber que de relance, o plano mestre de Deus está indo do jeito que ele planejou. Não deixa de ser verdade, mesmo que nós não compreendamos, que o plano perfeito de Deus está caminhando do jeitinho que ele planejou nas nossas vidas. E assim como José disse, nós também podemos dizer, aquilo que foi planejado para o mal, Deus usou para o nosso bem. Diante de tudo que nós vimos aqui, meus irmãos, na história de José, olhando essa história muito obscura, que tem uma mudança de cena muito rápida, o filho preferido agora, que era no começo o filho preferido, agora ele foi parar no Egito, vendido como escravo. Mesmo a gente não vendo aqui claramente Deus agindo, mas nós vamos compreender mais à frente que Deus estava cumprindo o seu plano do jeito que ele queria. As nossas vidas é exatamente desse jeito. O Senhor Jesus nos deu esse exemplo de que, a despeito das situações, nós deveríamos confiar de que Deus está traçando o seu plano perfeito. Assim como eu comecei esse sermão, eu espero que o alvo tenha sido alcançado no seu coração, primeiro de tudo, é que você entenda que as circunstâncias da vida estão além do aqui e agora. Deus trabalha dentro do seu plano maior. E nós estamos incluídos dentro desse plano que não tem um erro sequer. Quero que você entenda isso, olhando para esse texto. Quando a história for desenrolando, nós vamos vendo os pormenores. Você pode até conhecer a história de José, mas a história de José nos traz essas lembranças maravilhosas. O que acontece na nossa vida não está resumido no aqui e agora. Nós estamos dentro de um plano maior de Deus. E esse plano, ele não tem erro. Deus, ele não erra 1 milímetro sequer. O tapete de Deus está sendo tecido de maneira perfeita. E o tapete de Deus vai sair do jeitinho que ele quer. Não é como um tapeceiro que às vezes ele pode errar e ele mudar o plano e mudar a cor do tapete. Deus não. O tapete vai sair do jeitinho que ele quer. E nós devemos nos firmar nisso. Na próxima semana nós vamos dar continuidade à vida do nosso irmão José. Vamos orar. Nosso grande e bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Receba a glória, Senhor, de tudo que nós ouvimos aqui, Deus. Eu sei que a minha eloquência, minha maneira de falar, são tudo limitadas. Se não for o teu Espírito convencendo os corações aqui, nós certamente sairíamos daqui vazios. Eu te peço, Senhor, por favor, primeiramente, guarda essa palavra no meu coração, Pai. Que eu não seja apenas alguém transmitindo a tua palavra, mas que a palavra se aplique à minha vida. E eu te peço também que essa palavra seja verdade na vida dos meus irmãos. Olhando para essa vida de José, uma história, Senhor, que começa tão obscura, com erros familiares, com preferências que não deveria ter, e que termina com uma maneira que nós ficamos perplexos de como uma família, como irmãos podem fazer isso com seu próprio irmão. Isso é reflexo do pecado que habita em nós. A despeito do pecado, a despeito do que parece obscuro, o Senhor está trabalhando em nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que se tem alguém aqui que está lutando com incertezas, medos,
situações difíceis em suas vidas, que eles possam colocar confiança no Senhor. O Senhor é o Deus da história, governador, controlador de tudo. As nossas vidas estão dentro da tua história maior, Senhor. Nos ajude a entender isso, que nós nunca venhamos esquecer que a nossa história não depende de nós, mas é o Senhor que traça todo o plano perfeito na nossa vida. Se alguém está aqui ainda e não entendeu a salvação, não entregou sua vida a esse Deus que controla todas as coisas, que essa possa ser uma noite de decisão, ó Pai, para que as pessoas possam colocar a sua confiança nesse Deus Salvador, nesse Deus que guia a vida dos seus filhos e que não perde o controle em um só momento. Ó Deus, nós te pedimos isso, nos ajude a guardar a sua palavra no nosso coração e praticarmos a tua palavra, em nome de Jesus, amém.